Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante: ecologia. De novo, para variar, né? Mas por que, professor, você gosta tanto de ecologia? Porque a ecologia é um tema muito explorado, principalmente na prova do Enem. Tema bastante explorado. E hoje o capítulo é sobre o fluxo de energia nos ecossistemas, né? Como é que a energia flui nos ecossistemas? Inicialmente, nós sabemos que para que os seres se mantenham vivos, é necessária energia. E da onde vem essa energia? Dos alimentos. Sim, mas originalmente, para que essa energia seja armazenada nos alimentos, ela vem basicamente de onde, minha gente? A fonte primária de energia para os ecossistemas é o Sol. Tá? Então, é a partir do Sol que a energia chega no planeta. Toda essa luminosidade que você imagina chegando no planeta, pasme, apenas cerca de 2% dessa energia é utilizada pelas plantas para produzir matéria orgânica, para produzir carboidrato, para produzir alimento e para transferir uma parte dessa energia para os outros seres se manterem vivos. Vejam bem, apenas cerca de 2%. E tem toda essa matéria orgânica no planeta. Imaginem vocês se 3% fosse utilizado, hein? Não faltaria alimento em hipótese alguma. Muito bem, então basicamente, para começo de conversa, a origem dessa energia que flui nos ecossistemas, qual é, minha gente? É o Sol, tá certo? Tudo bem, essa energia chega num planeta no formato luminoso, energia luminosa. Ela precisa adentrar ao mundo vivo, ela precisa adentrar os ecossistemas. Então ela precisa de uma porta de entrada. Esses 2% de energia luminosa que são utilizados, eles precisam de uma porta de entrada para fluir nos ecossistemas. E qual é essa porta de entrada? Obviamente que essa porta de entrada só pode ser a partir de organismos que consigam capturar essa energia, transformar e armazenar. Então, a porta de entrada da energia nos ecossistemas são os vegetais, organismos produtores, organismos que realizam o processo de fotossíntese. Então, a partir dos pigmentos de clorofila contidos nas partes verdes da planta e principalmente nas folhas, essa energia é capturada, transformada de luminosa em química e armazenada em matéria orgânica e armazenada em carboidratos. Sim, é o carboidrato que é produzido na fotossíntese, mais precisamente a glicose. Então vejam bem, o conjunto de reações químicas nas quais a planta captura, transforma de luminosa em química e armazena essa energia química em moléculas carbônicas, nas ligações entre os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, nós chamamos de fotossíntese. Então, a porta de entrada são os vegetais e através das fotossíntese eles capturam, transformam e armazenam essa energia, tá certo? Mas para produzir carboidratos e para armazenar essa energia nessas moléculas de carboidrato, mais precisamente na glicose, a planta precisa de quê? Além da energia luminosa, é óbvio, ela precisa de gás carbônico, que é fonte de carbono e oxigênio para a montagem da molécula de glicose. Ela precisa de água, que é fonte dos hidrogênios para compor a molécula da glicose, juntamente com parte dos oxigênios que vêm lá do carbono. Vejam que eu não falei a água, minha gente, a molécula da água é H2O, mas eu disse que a água é fonte de hidrogênios, eu não disse que ela é fonte de oxigênio. Professor, então para onde vai esse oxigênio? Num processo chamado fotólise da água, as moléculas de água são quebradas e o oxigênio é liberado para a atmosfera. É exatamente esse oxigênio que nós estamos respirando agora. Então, ele é liberado pelas plantas para a atmosfera no processo fotossintético, tá certo? E os hidrogênios provenientes da água são utilizados na montagem da molécula da glicose. Então, além de energia luminosa, além de gás carbônico,
e além de água, precisa de mais alguma coisa? Sim, precisa dos nutrientes do solo. Não adianta o solo ser extremamente fornecedor de água e não ter nutrientes. Não vai resolver nada para a vida da planta. Não adianta ter luminosidade, gás carbônico e água e não ter nutrientes. É óbvio que a planta não vai se desenvolver. Então, como eu falei para vocês, cerca de apenas 2% dessa energia que vem do Sol no formato luminoso é transformado em energia química e armazenada em moléculas orgânicas para os organismos. Então, eu já sei a origem dessa energia, eu já sei como ela entra nos ecossistemas, eu já sei qual é o conjunto de reações químicas que faz a captura, a transformação e armazenamento dessa energia e quem faz, que são os vegetais, os chamados produtores. Muito bem, a matéria orgânica produzida é a glicose que compõe os carboidratos. Agora, qual é a finalidade desse material produzido? Qual é o destino dele? Então, basicamente, ele tem 3 destinos nos ecossistemas. Inicialmente, a planta produz glicose, produz carboidrato, e a planta também é um organismo, ela precisa de energia, ela precisa viver. E de onde ela tira essa energia? Ah, do sol. Não, ela tira essa energia dos alimentos, e o alimento que uma planta produz para ela é carboidrato. Vocês sabem que as plantas são autótrofos e são organismos com capacidade de produzir o seu próprio alimento. E quando a gente fala numa planta com capacidade, em capacidade de produzir o seu próprio alimento, nós estamos falando da matéria orgânica carboidrato, certo? Então, o carboidrato que a planta produz é o fornecedor da energia que ela vai se manter viva quando ela for desmontar essa molécula de glicose no processo de respiração celular. Escute bem, a planta produz a glicose e ela tira a energia da glicose produzida por ela mesma. A outra coisa é o seguinte, a planta utiliza parte desse carboidrato na construção da sua estrutura. Caule, raízes, folhas, frutas, flores, tudo isso tem células. E basicamente a estrutura de uma célula tem na sua parede celular principalmente um carboidrato polissacarídeo chamado celulose. Então, a partir da celulose, que é um componente básico de glicose, uma molécula gigantesca de subunidades moleculares, a glicose, a celulose é um polímero de glicose, a planta pode construir as suas estruturas. Você sabe que a planta é celulose pura, praticamente, não é? Muito bem, então, fornecedor de energia para a própria planta e também matéria-prima para a construção da estrutura da planta. Mas, professor, e qual é a terceira via? A terceira via, o terceiro destino desse carboidrato produzido é exatamente o armazenamento dele em estruturas que possam futuramente ser utilizadas por seres vivos que não têm capacidade de produzir seu próprio alimento, são os heterótrofos. Então, parte dessa glicose fica armazenada em outro polissacarídeo chamado amido, que é a forma como a glicose armazena, como a planta armazena a glicose. Amido é um polissacarídeo, né, de função energética, formado basicamente de glicose. Nós vamos encontrar o amido nas raízes, em alguns tipos de caules, alguns tipos de folhas e etc. Né? Onde a planta tiver e puder armazenar amido, ela armazena. Então, quando vem um organismo heterótrofo e se alimenta de planta, de vegetais, ele consome também parte desse carboidrato produzido pela planta. Em consequência disso, ele está utilizando parte dessa energia, tá certo? Que veio do Sol. Imagina-se que originalmente ela veio do Sol, ela foi capturada, transformada e armazenada em moléculas orgânicas, moléculas de carboidrato, correto? Então vamos fazer uma alusão aqui a uma cadeia alimentar. Por exemplo, uma cadeia alimentar formada de capim, formada de gafanhoto. Gafanhoto serve de alimento para os sapos servem de alimentos para as cobras servem de alimento para gavião, por exemplo. Isso num campo. Então, o gafanhoto, ele pega parte dessa energia que estava contida no capim, ao se alimentar de capim. O gafanhoto é um herbívoro, se alimenta de vegetais. Mas ele serve de alimento para quem? Para o sapo.
Então ele já pegou parte dessa energia que o gafanhoto tirou do sapo, tá certo? Que se alimentou de gafanhoto, que se alimentou de capim, parte dessa energia já vai servir para quem? Para uma cobra que vai se alimentar do sapo. Ao se alimentar do sapo, ela está pegando também parte dessa energia. Então vejam bem, a energia veio do sol, foi capturada, transformada e armazenada em carboidratos pelo gafanhoto, pelas plantas, perdão. A parte disso serviu de alimento para o gafanhoto serviu de alimento para o sapo serviu de alimento para a cobra. E para a infelicidade da cobra tinha gavião no campo. E o gavião se alimenta da cobra. Então vejam bem, a cobra se alimentou do sapo, recebeu energia do sapo. O sapo se alimentou do gafanhoto, recebeu energia do gafanhoto. E o gafanhoto se alimentou de capim e recebeu energia do capim. Então, a energia veio fluindo, minha gente, desde o sol, passando pelos produtores vegetais até terminar no gavião, que não tem, obviamente, um predador natural. Não que a gente tenha entendimento disso, né? Quando esse gavião morrer, obviamente, ele vai se decompor. E o que foi utilizado para construir o corpo dele vai ser devolvido para a natureza. Mas a energia não. Por que a energia não? Porque o fluxo de energia nos ecossistemas, em primeiro lugar, ele é unidirecional. Em segundo lugar, ele é finito. Ou seja, ele vai decaindo ao longo da cadeia alimentar. Você sabe quanta energia o capim passou para o gafanhoto? Da energia retida nele, ele passou apenas cerca de 10%. O gafanhoto passou para o sapo apenas cerca de 10% da sua energia. O sapo para a cobra apenas cerca de 10%. A cobra para o gavião apenas cerca de 10% e assim sucessivamente. Então, quanto mais longe você estiver na sua base alimentar dos vegetais, menos energia você vai consumir, o organismo vai consumir a partir de uma cadeia alimentar. Então, cada indivíduo posicionado numa cadeia alimentar, ele compõe o que a gente chama de nível de alimentação ou nível trófico. Então, de um nível trófico para o outro, apenas cerca de 10% da energia é repassada. Então, mais uma vez, para dizer para vocês o seguinte: o fluxo de energia nos ecossistemas, ele é, primeiro, unidirecional e segundo, ele é finito. Qual a origem dessa energia? É o sol. Como ela entra nos ecossistemas a partir dos produtores no processo de fotossíntese, captura, transformação e armazenamento em moléculas orgânicas, e aí ela vai fluindo numa cadeia alimentar, vai fluindo nos ecossistemas, essa energia vai mantendo os organismos vivos, e como ela acaba, como ela é finita, tá certo? O que acontece, minha gente? As plantas têm que constantemente estar produzindo carboidrato. Então as plantas têm que estar constantemente realizando fotossíntese para fornecer energia para ela e para todos os seres vivos. Por quê? Não tem como armazenar, ela apenas, num pequeno momento, ela armazena isso lá em carboidratos e amido e vai repassando. E quem vai usando vai acabando. Tá certo? Então aqui fica o nosso